Alô pessoal, tudo bem? Espero que sim. Nosso encontro de hoje a gente fala sobre redes sociais digitais. Essa grande explosão que toma conta do nosso dia a dia, né? Hoje a gente não consegue se imaginar sem fazer parte de alguma rede social, por mais restrita que ela possa vir a ser, né? As redes sociais são plataformas de comunicação colaborativas onde os usuários podem criar perfis e postar fotos, música, vídeos e textos, trocar informações, fazer amizades, entre outras possibilidades. Então, no início dos anos 2000, né, com o Web 2.0, as redes sociais elas ganharam muita força, tipo 2006, 2007, e começaram a se expandir de uma forma assim incrível, como a gente vê hoje, com bilhões de pessoas acessando redes sociais. Mas não era assim desde o início, né? A primeira rede social, né, que a gente pode dizer assim, o primeiro modelo, né, que é considerado como modelo precursor das redes sociais, surgiu antes dos anos 2000, em 1994, né? Foi um serviço de hospedagem de sites do portal Star Media, popular na década de 90. A ideia era agrupar os sites em cidades conforme o tema tratado. O GeoCities tinha diversos recursos como carregamento de arquivos via FTP e editor de páginas online. Ele chegou até ter 38 milhões de usuários. Ele foi adquirido pelo Yahoo e 5 anos depois ele foi fechado. Outro precursor aí na década de 90 foi o The Globe. Ele dava liberdade para que seus adeptos personalizassem as suas respectivas experiências online, publicando conteúdos pessoais e interagindo com pessoas que tivessem interesses em comum. Depois veio o Classmates. Foi originalmente projetado para ajudar os membros a encontrar amigos e colegas de creche, olha só, ensino fundamental, ensino médio, faculdade, o trabalho e serviço militar, né? Mas depois ele foi ganhando mais e mais adeptos, né? E ultrapassou o número de 50 milhões de cadastrados. Sobrevive até hoje. Bem menos participativo, mas existe. O Fotolog, né, que surgiu em 2002, consistia em publicações baseadas em fotografias, como o próprio nome sugere, né? O Fotolog foi descontinuado em 2016 com cerca de 32 milhões de perfis. É engraçado que em 2018 o Fotolog ressurgiu das cinzas como uma alternativa ao Instagram. Ele permitia publicar apenas uma vez por dia e exibia as mensagens de seus amigos em ordem cronológica no feed. Além disso, a rede social ainda guardava as fotos antigas, né, dos anos 2000. No entanto, saiu do ar sem a menor explicação em janeiro de 2019. O Friendster, que nunca foi forte aqui no Brasil, ficou famoso no início dos anos 2000 por ser uma das primeiras redes com funções sociais e conquistou adeptos no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos. O Friendster errou em não ter a interação social como seu foco principal. Em 2011, deu a chance aos seus mais de 8 milhões de usuários para migrarem para outra rede. Depois, foi descontinuado. Aí surge o LinkedIn. LinkedIn é um fenômeno. Em 2003 ele foi lançado, voltado para contatos profissionais, e atualmente o LinkedIn conta com mais de 575 milhões de usuários, e é surpreendente porque em um mundo onde a tecnologia ela muda, né, rapidamente, a longevidade da empresa de tecnologia fundada em 2002 é um tributo à sua utilidade e domínio dentro do seu nicho nas mídias sociais. Na verdade, a intenção de busca no termo LinkedIn mais do que duplicou nos últimos 10 anos. E quando se trata de estatísticas interessantes no LinkedIn e fatos do LinkedIn, há uma abundância surpreendente. Atualmente, conta, né, com mais de 500 milhões de usuários, sendo que 45 milhões deles
são brasileiros. O LinkedIn está presente em mais de 200 países e vem sendo usado bastante pelas empresas e por pessoas que estão buscando emprego. Em 2004, esse ano, né, pode ter sido considerado o ano das redes sociais, pois nesse período foram criados o Flickr, o Orkut e o Facebook. Algumas das redes sociais mais populares, incluindo a maior de todas, né, o Facebook. Similar ao Fotolog, o Flickr é um site para quem adora fotografias, permitindo que as pessoas criem álbuns e compartilhem seus acervos de imagens. Ele tem mais de 51 milhões de pessoas que usufruíram, né, de seus recursos em 2012. Sem grande adesão, né, anos depois, o Flickr passou para uma plataforma de hospedagens de foto, a SmugMug, isso em 2018. Falando um pouquinho sobre o Twitter, né, o Twitter foi o primeiro protótipo, né, de um microblog sendo utilizado como rede social. Isso foi em 2006. O microblog tornou-se uma companhia separada, né, da companhia mantenedora em 2007. Atualmente o Twitter continua sem utilizar propaganda ou anúncios no site, o que pode ser algo um tanto quanto estranho, tendo em vista que nos tempos modernos nada se faz sem a garantia de um retorno. Entretanto, estima-se que o valor do Twitter chegue a $1 bilhão, ou seja, nada mal para uma empresa que teoricamente não recebe dinheiro por seus serviços. Os mais de 1 milhão de usuários no microblog certamente agradecem a falta, digamos assim, de mensagens comerciais. Com o crescimento elevado nos primeiros meses de 2009, o Twitter parecia ir de vento em popa, com passarinhos voando para tudo quanto é lado, né? Entretanto, segundo um estudo que foi realizado por uma empresa americana, a taxa de crescimento havia caído para 3,5% em outubro do ano de 2018, o que se vê também um crescimento de usuários fora dos Estados Unidos. O português, por exemplo, é a segunda maior língua utilizada no microblog e o Brasil é o terceiro maior tweetador do mundo, atrás dos Estados Unidos e Inglaterra. E surgiu até, né, um verbo na conjugação do tweetar por conta do Twitter. Dada a força aí das redes sociais na vida da gente, né? Orkut, rede social que tomou conta do Brasil durante um bom período, né? Perdeu o título de mais utilizada por internautas brasileiros depois da criação do Facebook pelo Mark Zuckerberg. Mesmo assim, em 2012, tinha, pasmem, 29 milhões de pessoas ainda utilizando a rede social. Contar um pouquinho da história, né, do Orkut. O Orkut foi criado por um funcionário do Google, né, que decidiu criar uma rede social e deu o nome dele a essa rede, o Orkut, em 2004. Em 2005, com a popularidade crescendo cada vez mais no Brasil, ele ganhou sua versão em português. Em 2008, com os usuários usando os depoimentos para enviar recados privados, a rede social finalmente implementa as mensagens privadas. Por conta de um aumento de casos de pedofilia dentro da rede, o jornal The Wall Street Journal publicou uma reportagem sobre os problemas do Google com o Orkut no Brasil. Surpreendentemente, as ações da gigante despencaram. Em 2009, em seu auge de popularidade, a rede social arrisca com o lançamento de um novo redesenho. O novo Orkut era mais rápido e bonito e até oferecia mais opções de personalização, como cores e temas. Em 2010, interações entre os usuários ficaram mais fortes com o lançamento do Buddy Poke, o aplicativo de bonequinhos que interagiam com os amigos e ainda podiam ser customizados. Aí tem
as fotinhas aqui. Quem teve Orkut se lembra desses bonequinhos aí. Em 2011, com o Facebook silenciosamente atacando o mercado brasileiro, o Orkut passa por uma nova onda de atualizações e se transforma. Agora, as fotos de perfil são maiores e as imagens são visualizadas em tela cheia. Em 2014, o Google desliga oficialmente a rede social porque o Facebook veio de forma avassaladora e, entre aspas, roubou, não é, os usuários do Orkut. O Orkut nem fez tanto sucesso assim lá nos Estados Unidos, ele fazia muito sucesso aqui no Brasil. O Facebook também, que já é antiguinho, né, foi criado em 2004, dentro do campus da Universidade de Harvard, ele chegou à grande massa de usuários no ano de 2006. Os números do Facebook são realmente muito impressionantes. Em 2018, a empresa faturou 55 bilhões, 38% a mais do que um ano antes, e lucrou 24 bilhões e 900 milhões de dólares. Ao lado do Google, as duas têm mais de 60% do mercado de publicidade digital. Em 2004, a empresa surgiu, né, então como TheFacebook.com. Em 2009, introduziu o famoso botão de curtir. Em 2010, foi a vez dos grupos. Em 2012, comprou o Instagram e atingiu o primeiro bilhão de usuários. Em 2014, comprou o WhatsApp. Introduziu os vídeos ao vivo em 2015. Em 2016, passou por polêmicas sobre curadoria de notícias nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, né? Que o Zuckerberg teve que se explicar por lá. Em 2017, atingiu o segundo bilhão de usuários e o Facebook afirma ter mais de 2 bilhões e 700 milhões de usuários mensais. 15 anos depois, não há como negar a influência que a rede social ainda tem. Então, essa a gente contando um pouquinho aí do que é essa força, não é, do Facebook. E agora partindo para algo mais atual, que vocês certamente utilizam mais, que é o Instagram. Ele foi criado e lançado em outubro de 2010, é uma mídia social, uma rede social mais jovem, né, mais nova. O serviço rapidamente ganhou popularidade, com mais de 100 milhões de usuários ativos em abril de 2012. Em 2018, esse número já era superior a 1 bilhão de usuários. Por aqui, no Instagram, né, o Netflix Brasil possui quase 17 milhões de seguidores. Foi ainda a marca com maior engajamento nessa rede social. Teve 20 milhões de inserções com apenas 122 postagens. E os números, de acordo com a pesquisa aí, revelam que pela primeira vez na história o Instagram estaria superando o Facebook. Então, o Instagram surgindo aí, né, com números bastante expressivos, inclusive até nos impulsionamentos. Aí tem dados aí da pesquisa, né, lojas americanas com 18 milhões e meio de interações e 1.882 postagens, hotel urbano, Grão de Gente, Arezzo, enfim, mas nenhuma com maior interatividade do que o próprio Netflix, com 16 milhões e 800 mil seguidores, né, nessas postagens aí do Netflix. A pesquisa foi realizada no ano passado, em 2019. E aí, fechando essas redes sociais aqui, trouxe aqui o Snapchat, né? O Snapchat foi criado em 2011. O aplicativo é um dos produtos da Snap Incorporation, uma empresa de câmeras com sede na Califórnia, nos Estados Unidos. A plataforma permite que os usuários interajam por mensagens, fotos e vídeos que desaparecem depois de um tempo determinado por quem compartilhou o conteúdo. Além disso, o Snapchat conta com recursos como filtros animados, adesivos para selfies e geolocalização.
O público-alvo, né, do Snapchat são os jovens, né, com até 24 anos. Os adolescentes ainda estão aderindo bastante aos recursos do Snapchat por causa das brincadeiras, né, das atividades. Com isso também, o Instagram vem evoluindo nesse quesito e vem melhorado bastante os filtros e tem colocado outras funções, né, para atrair esse público mais jovem também. Bom, esse foi o resumo que a gente trouxe aqui sobre as redes sociais digitais. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima oportunidade.